Você é uma pessoa grata a Deus? Você é capaz de reconhecer todos os benefícios que Deus tem concedido a você? Certa vez Jesus curou 10 leprosos. Apenas um voltou para agradecer ao Senhor. Esse prostrado com o rosto em terra, ali aos pés de Jesus, agradeceu ao Senhor e ele era um samaritano. Não era dele que se devia esperar toda essa gratidão. E você? Se fosse um de nós, se fosse eu, se fosse você, nós voltaríamos para agradecer ao Senhor? Nós realmente somos gratos ao nosso Deus? A Escritura diz que nós devemos dar graças a Deus em todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5,18: Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão deve ser uma prática constante do nosso coração, porque nós só somos beneficiados. Veja como é bom ser grato. Em primeiro lugar, a gratidão controla a ansiedade, a impaciência e a angústia. Muitas vezes nós tentamos tratar coisas tão danosas quanto esta. Às vezes nós queremos nos livrar da ansiedade, às vezes nós queremos controlar a nossa impaciência com as coisas, às vezes queremos nos livrar do sofrimento, da angústia e tentamos de várias maneiras. Mas uma maneira bem especial de se conseguir essa vitória é com a gratidão, com as ações de graças rendidas diante do Senhor. Outra coisa que nós obtemos com a gratidão e com as ações de graças é o aprofundamento e o aprimoramento do nosso culto a Deus. Quando nós rendemos graças ao Senhor e por meio dessas ações de graças nós ficamos livres da ansiedade, da angústia, nós começamos a ter com Deus um relacionamento aprofundado. Nós começamos a perceber a vontade do Senhor, a nos curvar diante da vontade de Deus, e isso aprofunda, aprimora o nosso culto ao Senhor. Também, ao final, reconhecemos que a gratidão alavanca a nossa esperança e prepara-nos para as coisas que ainda virão. Lidar com o futuro é sempre muito difícil. Quando nós não sabemos lidar com ele, nós nos prendemos nas algemas da ansiedade, nós nos prendemos nas preocupações, nós começamos a ficar torturados pela impaciência. Mas as ações de graças nos levam à liberdade dessas coisas, elas aprofundam o nosso relacionamento com Deus e cria essa alavanca poderosa para obtermos esperança e uma preparação do coração, da mente, para as coisas que ainda virão. O grato, o agradecido hoje pelas coisas pelas quais ele passa, receberá também com gratidão as coisas que ainda virão. Veja como que a Escritura nos ensina isso. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 4:6: Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, e o coroamento que o apóstolo Paulo dá é com ações de graças. Às vezes nós desprezamos essa parte final do texto, mas é a parte que coroa toda a ação que nos é ensinada. Ações de graças são poderosas para nos libertar
das ansiedades, poderosas para aprofundar nosso relacionamento com Deus, e ações de graça são poderosas para alavancar a nossa esperança. E em tudo, diz a Escritura. Jó é um exemplo disso. Quando recebeu aquelas trágicas notícias de tudo que havia acontecido, com tudo que ele possuía, inclusive os seus próprios filhos, ele disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Jó é para nós um exemplo precioso de alguém que se libertou de todas as amarras da ansiedade, da dor, soube, por meio disso, de ações de graças, a maneira como ele recebeu, aprofundar o relacionamento dele com Deus em toda aquela crise terrível, e também esteve apto para receber o que viria e o que aconteceu na vida dele no futuro. Sejamos gratos, sejamos capazes de reconhecer, não apenas com pensamentos e sentimentos, mas com atos, com palavras, com ações que demonstrem a nossa gratidão a Deus. Deus nos abençoe.